No silêncio imponente daquela mansão que parecia tocar o céu, um segredo estava prestes a vir à tona, desafiando tudo que um homem acreditava conhecer sobre sua própria família. Entre paredes adornadas com obras de arte raras e corredores que sussurravam histórias de fortuna e poder, um gesto simples, quase invisível aos olhos desatentos, começou a desenhar um enigma que ninguém poderia imaginar. Um pai, dono de uma fortuna que muitos invejariam, tropeçou em uma cena que o fez congelar no tempo. Sua filha, uma jovem delicada e doente, entregava suas joias mais preciosas para a mulher que passava os dias limpando a casa, uma figura quase invisível àquela realidade de luxo e aparências. O choque não veio apenas do ato em si, mas do mistério por trás daquela entrega silenciosa, que parecia carregar um peso muito maior do que o valor material das pedras preciosas. Como era possível que, em meio a uma vida cercada de confortos e excessos, sua própria filha escolhesse dividir seu mundo com alguém tão distante daquela realidade? Qual seria a razão que a levaria a abrir mão de símbolos de riqueza para alguém que, aos olhos do pai, não parecia precisar de nada? A cada peça passada de mão em mão, o pai sentia um turbilhão de emoções, confusão, medo, incredulidade. Ele se via diante de uma encruzilhada onde nada era o que parecia, e onde o amor, a dor e o segredo se entrelaçavam de formas inimagináveis. Aquele instante, congelado no tempo, abriu uma porta para uma história que ultrapassava o brilho das joias e a superfície do dinheiro. Era uma história sobre vulnerabilidade, sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, e sobre o poder silencioso que o afeto pode ter, mesmo nos lugares mais inesperados. O que parecia um simples ato de generosidade escondia uma verdade profunda, capaz de mudar para sempre a relação entre aquele pai e sua filha, e talvez, revelar segredos que poderiam transformar não apenas a vida deles, mas o destino de todos ao redor. Enquanto o homem observava, tentando entender o gesto que desafiava sua própria lógica, uma sensação de urgência tomou conta dele. Algo naquele momento precisava ser descoberto, precisava ser ouvido e compreendido antes que fosse tarde demais. E assim, envolto em uma mistura de dúvidas e esperanças, ele decidiu que iria desvendar o que estava por trás daquele presente inesperado, daquela entrega silenciosa que carregava mais significado do que qualquer riqueza poderia comprar. O que se seguia não era apenas uma busca por respostas, mas uma jornada que desvendaria camadas ocultas de amor, sofrimento e redenção. Era o começo de uma história que mudaria tudo, que mostraria que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos gestos mais simples e nas conexões mais inesperadas. E, assim, entre olhares, silêncios e um mistério que pulsava no ar, a verdade começou a emergir, convidando-nos a entrar em um mundo onde nada é o que parece, e onde cada peça do quebra-cabeça revela um pouco mais do que realmente importa. Agora, vamos mergulhar juntos nessa história, começando pela primeira pista que desencadeou essa surpreendente revelação. O sol ainda não havia alcançado as janelas amplas da mansão de vidro e aço na parte mais exclusiva da cidade, quando Eduardo abriu os olhos com uma inquietação que não soube explicar de imediato. Homem de negócios bem-sucedido, acostumado ao controle absoluto de sua rotina, ele se sentia estranho naquela manhã, como se algo estivesse fora do lugar, embora tudo parecesse idêntico ao dia anterior. Levantou-se lentamente, vestiu seu roupão de seda e desceu as escadas em direção à cozinha, passando pelos corredores silenciosos onde só o eco de seus passos quebrava a quietude. A casa ainda dormia, exceto por Clara, sua filha de 10 anos, que costumava ser a primeira a despertar. Eduardo sentiu uma mistura de preocupação e curiosidade, como se um pressentimento chamasse para algo que ele não compreendia. Quando chegou ao corredor do andar térreo, ouviu um sussurro abafado vindo do quarto de Clara. Aproximou-se com cautela e espiou pela fresta da porta entreaberta. Lá estava a menina, sentada no chão, de olhos marejados, entregando uma pequena caixa de joias para uma mulher que mal conhecia, a faxineira, Dona Marlene. Eduardo ficou imóvel por um instante, sem entender a cena à sua frente. Por que Clara estaria dando suas preciosas joias para a funcionária da casa? Não eram apenas objetos de valor, eram heranças de família, presentes que Eduardo mesmo escolhera para a filha, símbolos de um mundo que ele queria que ela conhecesse e respeitasse. Sentiu a garganta apertar. O que ela estava fazendo? Por que entregava aquilo com tanta tristeza e quase um pedido de desculpas? A voz de Clara, baixa e tremida, chegou até ele.
Dona Marlene, eu sei que o senhor não vai gostar, mas eu precisava que alguém cuidasse disso. Eu não posso mais ter essas coisas. A mulher aceitou a caixa com um sorriso gentil, quase maternal, e respondeu com calma. Clara, não precisa se preocupar. Eu vou guardar tudo com muito carinho, pode confiar em mim. Eduardo sentiu um aperto no peito e, antes que pudesse se revelar, voltou silenciosamente para o corredor. Precisava entender o que acontecia com sua filha, algo que ele não tinha notado em meio à rotina frenética de sua vida de empresário. Nos dias seguintes, a mansão de vidro continuava impecável, a rotina funcionava como um relógio, mas Eduardo não conseguia afastar a imagem de Clara entregando suas joias. Ele a observava com novos olhos, tentando decifrar o que escondia aquele gesto tão fora do comum. Clara, por sua vez, carregava nos olhos uma tristeza que Eduardo não sabia explicar. Ela evitava conversas, se recolhia em seu quarto e, quando questionada, desviava o olhar e mudava de assunto rapidamente. Até que uma tarde, enquanto revisava documentos em seu escritório, Eduardo ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Subiu as escadas apressado e encontrou Clara sentada na beira da cama, com as mãos trêmulas e o rosto pálido. Pai, ela começou, com a voz fraca, eu não queria te preocupar. Eu não estou me sentindo bem. Tem dias que a dor não me deixa nem levantar. Eduardo sentiu o mundo desmoronar em silêncio. As joias, o gesto para Dona Marlene, tudo começava a fazer sentido, mas ainda faltava muito para compreender. Ele se ajoelhou ao lado da filha, segurando suas pequenas mãos, determinado a descobrir a verdade por trás daquele sofrimento que ela ocultava. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio, Eduardo prometeu a si mesmo que faria tudo para cuidar de Clara, que entenderia cada lágrima e cada gesto escondido. Mas o que ele não sabia era que a explicação para aquele mistério era muito mais profunda do que ele poderia imaginar, e que mudaria para sempre a forma como enxergava sua filha, a si mesmo, e a própria vida que construíra. Na manhã seguinte, uma carta foi encontrada na escrivaninha de Eduardo. Era um recado simples, escrito com a letra delicada de Clara, mas que continha uma mensagem que ele jamais esperava. A leitura daquele papel seria o ponto de partida para uma jornada de segredos, revelações e uma verdade que ninguém poderia prever. Naquela manhã cinzenta, a mansão parecia mais silenciosa do que o habitual. Gabriel, ainda atordoado pelo que havia presenciado, sentou-se lentamente no sofá da sala principal. A imagem da filha, Clara, entregando suas joias para a faxineira, Clarice, rodava em sua mente como um filme sem som, carregado de emoções que ele ainda não conseguia decifrar. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo ali dentro, mas algo dentro dele também hesitava. Afinal, o que levava uma jovem de luxo a abrir mão de seus bens mais preciosos para alguém de fora daquela bolha dourada? Enquanto o relógio marcava o tempo com seu tic-tac implacável, Gabriel decidiu que não podia simplesmente ignorar o episódio. Levantou-se e caminhou até o quarto de Lara, abrindo a porta lentamente, com o coração apertado, procurando por qualquer sinal do que poderia estar acontecendo. O quarto estava impecável, como sempre, mas havia algo fora do lugar, uma pequena caixa de veludo azul, aberta, sobre a cômoda. Dentro, algumas joias faltavam, aquelas que ele tinha visto Lara entregar para Clarice. Foi nesse momento que ouviu um leve barulho vindo do corredor. Ao sair do quarto, deu de cara com Clarice, que parecia surpresa, quase envergonhada, ao vê-lo. O olhar dela não carregava medo ou culpa, mas algo que Gabriel não sabia identificar de imediato. Ele respirou fundo e resolveu quebrar o silêncio. Clarice, posso falar com você um momento? Sua voz saiu firme, mas carregada de uma preocupação que ele não queria mostrar. Ela sentiu, com um leve sorriso triste, e o acompanhou até a sala de visitas, onde os raios pálidos do sol começavam a entrar pelas janelas, iluminando suavemente o ambiente. Gabriel sentou-se, e a faxineira fez o mesmo, suas mãos entrelaçadas, tremendo levemente. Eu vi o que aconteceu esta manhã, disse ele, direto, e confesso que não entendo. Por que minha filha daria suas joias para você? Clarice olhou para baixo, como se buscasse forças para uma resposta. Depois de um longo suspiro, começou a falar, sua voz baixa, quase um sussurro. Senhor Gabriel,
Eu sei que pode parecer estranho, mas a senhora Lara não está apenas me dando joias, ela está me dando uma oportunidade. Gabriel franzia a testa, intrigado. O que quer dizer com uma oportunidade? Ela levantou os olhos, que brilhavam com uma mistura de esperança e tristeza. A senhora Lara sabe que minha vida é difícil. Que o dinheiro que ganho aqui mal cobre as contas e o remédio da minha mãe doente. Ela viu que aquelas joias valem muito, e me pediu para vendê-las, para que eu possa cuidar da minha mãe, que está muito doente. Ela não quer que ninguém saiba, especialmente o senhor. Ela não queria que isso se tornasse um problema para a família, por isso agiu sozinha. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A imagem de sua filha agora ganhava nuances que ele jamais imaginara. Lara, que sempre foi mimada e distante, estava escondendo um segredo, tentando ajudar alguém que ele jamais imaginaria. Por que não me contou isso? Perguntou Gabriel, com a voz um pouco mais suave. Clarice sorriu levemente, como se tivesse esperado por essa pergunta. Porque ela tem medo. Medo de que o senhor pense que ela está desperdiçando seu futuro. Ela quer que as coisas fiquem bem para todos, mas sem causar problemas. Gabriel sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho e arrependimento. Ele não tinha sido o pai presente que imaginava ser, e sua filha estava agindo às escondidas para ajudar uma desconhecida, mostrando um lado de si que ele não conhecia. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Lara entrou, o rosto pálido, com os olhos marejados. Ela parou por um instante, surpresa ao ver o pai e Clarice juntos. Pai, começou, mas a voz falhou. Gabriel se levantou e caminhou até ela, abraçando-a com força, como se quisesse transmitir toda a compreensão que ainda não sabia expressar em palavras. Lara, eu não sabia, disse ele, com a voz embargada, mas agora eu quero entender tudo. Me conte, por favor. A jovem olhou para Clarice, que sorriu encorajadoramente, e então, com a voz firme, começou a revelar o que a havia levado a agir daquela forma. A história que ela contou mudaria para sempre a percepção que Gabriel tinha sobre sua própria família, e sobre o que realmente importa. Mas, enquanto as palavras fluíam, um detalhe inesperado chamou a atenção de Gabriel, um pequeno envelope que caiu do bolso do vestido de Lara, deslizando até o chão. Ele se abaixou para pegá-lo, e ao abrir, encontrou algo que não esperava, uma carta escrita à mão, com uma mensagem que poderia transformar ainda mais aquela história. E ali, naquele instante, Gabriel percebeu que aquela manhã, apesar do mistério e da dor, era apenas o começo de uma verdade muito maior. A verdade que sua filha estava tentando proteger, e que agora ele precisava desvendar, antes que fosse tarde demais. Naquela manhã, o sol já brincava de esconde-esconde pelas frestas das cortinas da sala de estar. Ricardo, o milionário que passava a maior parte do tempo envolvido em negociações e reuniões, ainda não havia saído para o escritório. Algo fez hesitar na porta, um pressentimento que não sabia explicar. O silêncio da casa parecia pesado demais para um homem acostumado ao barulho constante do mundo dos negócios. Foi quando, atraído por um leve sussurro vindo do corredor, ele se aproximou com cautela. Ali, no quarto da filha, Sofia, a cena o congelou. A menina, pálida e franzina, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas, segurava com dedos trêmulos uma pequena caixa de veludo. Ao seu lado, Maria, a faxineira de anos, uma mulher simples e de sorriso tímido, observava em silêncio, quase sem acreditar no que estava prestes a acontecer. Sofia, com uma voz quase imperceptível, colocou delicadamente um colar de pérolas que pertencia à mãe, agora guardado em sua caixa especial, nas mãos de Maria. Em seguida, mais 2 anéis e um broche, reluzentes e carregados de memórias, seguiram o mesmo destino. Ricardo sentiu uma mistura de choque e confusão crescer dentro de si. Como sua filha, que sempre foi tão cuidadosa com os bens da família, poderia estar distribuindo seus tesouros dessa forma? Ele saiu do quarto sem fazer barulho, querendo entender o que havia acabado de presenciar. Voltou para a sala e ficou sentado, tentando juntar as peças daquele mistério que, naquele instante, parecia maior que qualquer desafio financeiro que já enfrentará. Maria, a faxineira, era conhecida por sua dedicação e discrição. Trabalhava para a família há quase uma década e, durante esse tempo,
vir a criança crescer, acompanhando suas mudanças, seus sorrisos e, principalmente, seus momentos difíceis. Naquela semana, a saúde de Sofia tinha piorado. A menina, diagnosticada com uma doença rara, enfrentava tratamentos caros e dolorosos que consumiam não apenas o corpo, mas também a alma. Ricardo, que até então não havia parado para ouvir os detalhes, percebeu que a entrega das joias não era um ato impulsivo, nem um capricho infantil. Era uma forma silenciosa de Sofia agradecer, de expressar um vínculo que ia muito além das palavras. Ela confiava em Maria, sabia que aquela mulher cuidava dela não apenas enquanto limpava a casa, mas como uma segunda mãe, alguém que estava ali para dividir o fardo e a esperança. Mais tarde, naquela mesma tarde, Ricardo decidiu conversar com Maria. O encontro aconteceu na cozinha, o lugar mais acolhedor da casa, onde os aromas familiares contrastavam com a tensão no ar. Ele perguntou, com voz firme, mas sem acusações, qual era a razão daquele gesto inesperado. Maria, com olhos marejados, contou que as joias não eram para ela. Era um modo de Sofia garantir que, caso algo acontecesse, aquelas peças seriam usadas para ajudar nas despesas médicas, para custear tratamentos que o seguro não cobria, para garantir que a luta contra a doença pudesse continuar sem que a família enfrentasse uma crise financeira ainda maior. A revelação foi um golpe de realidade para Ricardo. Ele, que sempre acreditou que dinheiro e poder poderiam resolver qualquer situação, viu-se diante da vulnerabilidade da filha e da força silenciosa de uma mulher que, na sombra, carregava um amor genuíno e uma coragem que ele nunca tinha notado. Naquele momento, uma nova determinação nasceu dentro dele. Algo que iria mudar não só a forma como ele via sua filha e Maria, mas toda a dinâmica daquela casa. O mistério das joias havia sido desvendado, mas o que viria a seguir prometia ser ainda mais surpreendente. Enquanto a noite caía lentamente sobre a cidade, Ricardo sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele sabia que precisava agir, mas também compreendia que as respostas não estavam apenas nos cofres ou nas contas bancárias. Havia algo maior em jogo, algo que exigia mais do que dinheiro, exigia coração. E foi nesse silêncio, entre o brilho distante das estrelas e as sombras que se alongavam pelo jardim, que uma nova história começava a se desenrolar, uma história que ninguém naquela casa poderia imaginar. Naquela tarde abafada, a mansão parecia ainda mais silenciosa do que de costume. O relógio de parede marcava quase 5 horas, e o sol já começava a se esconder atrás das árvores altas do jardim, tingindo o céu de um laranja suave. Henrique, ainda atordoado pelo que havia visto, caminhava lentamente pelo corredor que levava ao quarto da filha. Cada passo ecoava em seu peito, onde uma mistura de raiva e confusão borbulhava sem controle. Ele parou diante da porta entreaberta, onde podia ouvir o sussurrar tênue de vozes. Empurrou a porta com cuidado, revelando Clara sentada na cama, envolta em um cobertor macio, seus olhos vermelhos brilhando sob a luz fraca do abajur. Ao seu lado, a faxineira, Dona Celeste, limpava as mãos em seu avental, visivelmente emocionada. No chão, as joias reluziam sob o tapete, espalhadas como um tesouro abandonado. Henrique engoliu a seco e engatinhou até a cama. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. Ele finalmente quebrou o gelo, a voz firme, embora embargada pela incredulidade. Clara, por que você estava dando essas joias para Dona Celeste? A menina desviou o olhar, fitando o lençol que cobria suas mãos delicadas. Uma lágrima escapou e deslizou por sua bochecha. Dona Celeste abaixou a cabeça, como se a resposta fosse óbvia demais para ser dita. Mas Clara, com um fio de voz, começou a falar. Pai, eu sei que essas joias são valiosas, mas elas não significam nada para mim. Eu só queria ajudar a Dona Celeste. Ela sempre foi tão gentil comigo, mesmo quando eu estava doente. Ela cuida da casa, mas nunca reclamou da minha fraqueza ou das minhas birras. Ela me entende. Henrique franziu o senho, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça que parecia maior do que ele imaginava. Ele se lembrou das conversas breves que ouvirá entre a faxineira e a governanta, das expressões cansadas de Celeste quando pensava que ninguém a observava. Foi então que a menina continuou, com uma sinceridade que o atingiu como uma onda. Ela me contou que o filho dela está doente, que não tem dinheiro para os remédios.
Eu não podia ficar assistindo aquilo sem fazer nada. Sei que a senhora não pode aceitar isso, mas é tudo que eu tenho para dar. Henrique sentiu a garganta apertar. As joias que ele sempre considerará símbolos de status e segurança agora ganhavam um significado diferente, uma ponte entre duas vidas tão distantes. Ele olhou para Celeste, que enxugava os olhos com a manga do avental, e percebeu algo que nunca tinha notado antes: a dignidade silenciosa daquela mulher simples, que apesar das dificuldades, nunca deixava de ser humana, gentil e generosa. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era pesado, era cheio de compreensão. Henrique deu um passo à frente, segurando a mão da filha. Clara, eu não sabia que vocês estavam passando por isso. Por que você não me contou? A menina sorriu tristemente. Eu não queria que o senhor ficasse preocupado, pai. Sei que tem muita coisa para cuidar. Eu só queria fazer algo, por alguém que realmente precisava. Henrique se sentou na beirada da cama, olhando para aquela menina que crescia diante dele, com um coração maior que qualquer fortuna. Ele sabia que precisava agir, que aquela revelação era um chamado para algo maior do que negócios ou posses. Vamos resolver isso juntos, Clara. E eu quero que você me ajude a entender como podemos ajudar não só a Dona Celeste, mas outras pessoas que talvez estejam sofrendo em silêncio. Ela sentiu o brilho nos olhos renovado pela esperança. Enquanto a noite caía lá fora, iluminando a mansão com sua penumbra serena, Henrique sentia que aquela era apenas a primeira página de uma nova história, uma que prometia mudanças profundas e inesperadas. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela atitude de Clara, tão simples e pura, iria desenterrar segredos ainda mais profundos, escondidos nas sombras da própria família. Segredos que poderiam transformar não apenas suas vidas, mas todo o legado que ele acreditava possuir. E, naquele momento, enquanto as luzes da casa se apagavam uma a uma nova trama começava a se desenrolar, pronta para desafiar tudo o que Henrique pensava sobre riqueza, poder e o verdadeiro valor das coisas. Naquela manhã, o sol ainda mal iluminava o quarto espaçoso, quando Augusto, o milionário, despertou com uma inquietação incomum. Algo dentro dele o puxava para casa, para o andar de cima, onde sua filha Isabela costumava passar as manhãs. Ele desceu silenciosamente, evitando o contato com os empregados que já começavam a movimentar-se pelos corredores. Quando chegou ao corredor do segundo andar, uma luz tênue escapava pela fresta da porta do quarto de Isabela. Curioso, ele parou e escutou, quase sem respirar. Dentro do quarto, viu uma cena que congelou seu coração. Isabela, com os olhos marejados, segurava algumas joias, um colar delicado, um bracelete que ele mesmo tinha comprado para ela no último aniversário, e as entregava com mãos trêmulas para Maria, a faxineira que trabalhava na mansão há anos. Maria, surpresa, aceitava as peças com uma expressão que misturava confusão e tristeza. Augusto hesitou, sentindo um nó na garganta, e se aproximou devagar, para não assustar. Isabela? O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais firme do que ele imaginava. A menina se virou rapidamente, escondendo as joias atrás das costas, tentando disfarçar o que estava fazendo. Pai, eu só queria ajudar a Maria, respondeu, com a voz falha. Ela tem passado por dificuldades. Augusto franziu a testa, o choque dando lugar à preocupação. Ele sabia que Maria era uma mulher digna, trabalhadora, mas nunca imaginou que sua filha estivesse envolvida em algo tão delicado e ao mesmo tempo tão misterioso. Dificuldades? Mas por que você estaria dando suas joias para ela? Essas peças valem uma fortuna, Isabela. A menina desviou o olhar, e um silêncio desconfortável pairou no ambiente. Maria, por sua vez, parecia constrangida, como se quisesse explicar, mas temesse causar problemas. Augusto sentou-se na beirada da cama, pedindo que as duas ficassem calmas. Por favor, me contem tudo. Isabela respirou fundo. Eu tenho visto a senhora chorar no porão. Eu sei que não é fácil para a senhora aqui, que trabalha todo dia limpando a casa dos outros, e que às vezes nem consegue pagar as contas da sua própria casa. Augusto olhou para Maria, que baixou a cabeça, confirmando com um leve aceno. Eu não queria que a senhora passasse por isso. Por isso, eu pensei em dar essas joias para a senhora vender.
Assim, a senhora pode usar o dinheiro para cuidar da sua família, para comprar remédios, comida. As palavras saíam rápidas, como um desabafo contido por muito tempo. Augusto sentiu o peso da revelação. Ele sempre acreditou que a vida dentro daquela casa fosse confortável para todos, mas a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Maria, por que não me contou antes? Você não precisava passar por isso sozinha, disse ele, a voz cheia de uma ternura recém-descoberta. A faxineira ergueu o rosto, e por um momento, Augusto viu não só a mulher que limpava sua casa, mas também uma mãe, uma pessoa com sonhos e medos. Eu não queria incomodar o senhor, Augusto. Sei que o senhor tem muito com o que se preocupar, e não queria ser um problema. Isabela se aproximou da mãe de criação, segurando sua mão com força. Eu só queria ajudar de alguma forma. Sei que as coisas não são fáceis, e eu queria fazer algo para que a senhora se sentisse menos sozinha. Augusto sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho da filha, por sua generosidade e sensibilidade, e tristeza por não ter percebido antes o sofrimento silencioso de alguém que estava tão perto. Ele passou o braço em volta das duas, sentindo o calor humano que aquelas joias jamais poderiam comprar. Vamos resolver isso juntos, prometeu ele, com firmeza. A partir de hoje, ninguém nesta casa passará por dificuldades sem que eu saiba. Vocês são parte da minha família. Maria sorriu pela primeira vez naquele dia, e Isabela, com os olhos brilhando, sentiu a tensão desaparecer. Augusto, no entanto, sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. Algo mais profundo se escondia por trás daquela situação, algo que ele precisava descobrir. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim, ele pensava na relação entre riqueza e felicidade, na distância que muitas vezes existe entre o luxo e a realidade. Aquele encontro inesperado havia mudado sua visão, e ele estava determinado a ir além do que os olhos podiam ver. Mas havia uma pergunta que martelava em sua mente: por que Maria nunca havia mencionado essas dificuldades? E o que mais ela teria escondido até então? O dia ainda estava começando, e Augusto sentia que a verdadeira história daquela família estava apenas começando a se revelar. Ele precisava ficar atento, pois a próxima surpresa poderia estar mais próxima do que ele imaginava. O relógio antigo na parede da sala marcava quase 9 da noite quando Carlos, ainda imerso em seus pensamentos, decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo. A imagem da filha, Clara, entregando aquelas joias tão valiosas para a faxineira, Dona Marlene, não saía da sua cabeça. Era como se um quebra-cabeça enorme estivesse prestes a ser montado, mas faltassem peças importantes. Ele sabia que não podia mais adiar a conversa, que a verdade estava ali, esperando para ser revelada. Na manhã seguinte, enquanto Clara terminava o café da manhã, Carlos se sentou ao lado dela, tentando parecer calmo, mas com o coração acelerado. Clara, podemos conversar um pouco? Perguntou, olhando diretamente nos olhos da filha. Ela sentiu, um pouco nervosa, enquanto segurava a xícara com as mãos trêmulas. Eu vi o que você fez ontem à noite, entregando suas joias para Dona Marlene. Pode me explicar? A voz dele saiu mais suave do que esperava, mas firme o suficiente para mostrar que aquela era uma conversa séria. Clara respirou fundo, as lágrimas começando a se formar na ponta dos olhos. Pai, eu sei que parece estranho, mas eu precisava fazer aquilo. Eu não sabia como te contar. Eu só queria ajudar. Ela hesitou, como se procurasse as palavras certas para aliviar a ansiedade que sentia. Carlos inclinou-se um pouco para frente, encorajando-a a continuar. Estou aqui para ouvir, filha. Pode confiar em mim. A Dona Marlene, ela tem um netinho que está muito doente, começou Clara, a voz embargada. E eles não têm condições de pagar o tratamento. Eu descobri isso quando estava ajudando ela com a limpeza do meu quarto. Ela nunca quis falar muito sobre isso, mas um dia ouvi uma conversa no telefone e fiquei muito preocupada. Carlos sentiu uma pontada no peito. O sofrimento da faxineira que ele mal conhecia, agora tão próximo da filha, parecia abrir uma ferida que ele não sabia como curar. Eu tentei falar com você, mas você sempre esteve tão ocupado, pai. Então eu pensei que, se eu desse aquelas joias para ela, talvez pudesse ajudar a salvar aquela criança.
Eu não queria que ninguém soubesse, especialmente você, porque achei que você iria ficar bravo. O silêncio tomou conta da cozinha por alguns segundos. Carlos olhou para as mãos pequenas de Clara, que seguravam a xícara com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ele sentiu que precisava mudar o tom da conversa, não podia deixar que a culpa consumisse. Clara, eu não fico bravo por você querer ajudar, pelo contrário. Eu admiro sua coragem e seu coração, disse ele, tentando transmitir calma e apoio. Ela levantou os olhos, um brilho de esperança começando a se formar. Sério, pai? Você não está bravo? Carlos sorriu, aquele sorriso de quem sabe que tem uma missão maior do que simplesmente administrar uma fortuna. Não, filha. O que você fez me mostrou algo muito importante, que, mesmo em meio a tudo, você tem um coração gigantesco. Agora, vamos resolver isso juntos, está bem? Clara assentiu, aliviada, mas ainda havia uma sombra de preocupação em seu rosto. Carlos sabia que não bastava apenas palavras. Precisava agir, encontrar uma solução concreta para aquela situação. Mais tarde naquele dia, ele procurou Dona Marlene no escritório, onde ela trabalhava meticulosamente, como sempre fazia. Quando ele apareceu na porta, ela ergueu o olhar e os dois trocaram um silêncio carregado de emoções. Dona Marlene, eu quero entender melhor essa situação. Quero ajudar, disse Carlos, com uma sinceridade que surpreendeu a mulher. Ela respirou fundo, com os olhos marejados, e começou a contar a história que até então havia guardado para si. A narrativa dela era cheia de dificuldades, mas também de esperança, e Carlos sentiu que sua visão sobre o mundo estava prestes a se transformar. Enquanto a tarde caía lá fora, uma aliança silenciosa se formava entre os três, o milionário, a filha com um gesto de amor silencioso e a faxineira com a coragem de enfrentar o impossível. E, no meio dessa história, uma reviravolta ainda maior começava a se desenhar, algo que mudaria não apenas aquela casa, mas a vida de todos para sempre. Mas o que exatamente havia deixado Dona Marlene tão desesperada a ponto de aceitar as joias? E qual segredo escondia aquela doença que ameaçava o neto dela? Carlos estava prestes a descobrir que, às vezes, as maiores riquezas estão nas histórias que ninguém imagina ouvir. A resposta vinha, silenciosa e urgente, logo ali à frente. Naquela manhã, o sol entrava tímido pelas janelas da mansão, lançando raios dourados sobre os móveis luxuosos. Eduardo, o patriarca milionário da família, ainda estava imerso em sua rotina matinal quando, ao passar pelo corredor do segundo andar, ouviu um murmúrio abafado vindo do quarto de Sofia, sua filha de 16 anos. Curioso e um pouco preocupado, ele se aproximou silenciosamente e viu uma cena que congelou seu coração. Sofia estava ajoelhada no chão, as mãos trêmulas enquanto entregava cuidadosamente um colar de brilhantes para Mariana, a faxineira da casa, uma senhora de expressão gentil e olhos cansados. A jovem parecia nervosa, quase como se estivesse cometendo uma transgressão grave. Eduardo ficou paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Por que sua filha, que sempre havia sido tão mimada, tão protegida, entregaria suas joias mais valiosas para alguém da casa? E por quê? Ele se conteve, sem querer assustar Sofia, e decidiu esperar. Mariana aceitou o colar com um sorriso tímido, agradecendo com um aceno discreto. Em seguida, as duas trocaram um olhar que Eduardo não conseguiu decifrar. Algo muito profundo estava acontecendo ali, muito além da aparente bondade ou da simples troca de objetos. Quando Sofia finalmente notou a presença do pai, sua expressão mudou completamente. O medo e a ansiedade deram lugar a uma resignação amarga. Ela abaixou a cabeça, e por um instante, Eduardo pensou que receberia uma explicação evasiva, talvez um pedido de desculpas ou uma confissão qualquer. Mas o que veio a seguir mudou tudo. Pai, começou Sofia, a voz embargada. Eu sei que isso parece estranho. Mas eu precisava fazer isso. Ela respirou fundo e continuou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Você sabe como eu tenho me sentido desde que fiquei doente, como os remédios, as consultas, tudo está custando muito dinheiro. Eu não quero que você tenha que gastar mais do que já gasta. Eduardo ficou sem reação. Ele nunca havia imaginado que a filha estivesse ciente, consciente do impacto da doença dela nos gastos da casa.
Para ele, o dinheiro sempre estivera ali, disponível, inabalável. Mas Sofia, apesar da juventude, já carregava um peso invisível nos ombros. Eu pensei que, se eu pudesse ajudar a Mariana a comprar algumas coisas para a família dela, talvez eles pudessem me ajudar também, continuou Sofia, os olhos marejados. Ela sempre foi tão gentil comigo, mesmo quando eu estava triste ou com dor. Eu queria retribuir de alguma forma. Mariana, que permanecia em silêncio ao lado, segurou a mão da menina com ternura. Sofia nunca precisou me dar nada, disse com voz firme, mas suave. Eu faço o que faço porque me importo, não por joias ou dinheiro. Mas havia algo na expressão dela que indicava que, por trás da generosidade, havia também uma necessidade, talvez silenciosa e velada. Eduardo sentou-se pesadamente na poltrona próxima, sentindo o peso das palavras da filha. Todo o seu mundo de riqueza e poder parecia insignificante diante daquela demonstração de empatia e coragem. Ele percebeu, naquele instante, que o verdadeiro valor não estava nas joias que reluziam, mas no gesto puro de uma menina que, mesmo doente, queria fazer a diferença na vida de outra pessoa. Ele levantou-se lentamente, aproximando-se das duas. Sofia disse com voz firme, mas cheia de emoção, você não precisa carregar esse peso sozinha. Nós somos uma família. E eu vou garantir que nada falte para você ou para quem você ama. Mariana sorriu, enxugando uma lágrima que escapara. Obrigada, Sr. Eduardo. Mas o que Sofia fez foi mais do que eu poderia esperar. Isso me mostrou o quanto o coração dela é grande. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era um momento de entendimento profundo, um instante em que duas realidades muito diferentes se encontraram e se reconheceram. Mas antes que Eduardo pudesse falar novamente, o telefone tocou no andar de baixo. Era uma ligação urgente, que prometia trazer novas informações sobre o tratamento de Sofia, e possivelmente, uma chance inesperada. Ele trocou um olhar com a filha e com Mariana, sentindo que, apesar da dor e da incerteza, algo estava prestes a mudar, para melhor. Com o coração acelerado, Eduardo desceu as escadas, deixando para trás o quarto que agora guardava um segredo de coragem e esperança. Enquanto ouvia falar ao telefone, Sofia e Mariana permaneceram juntas, unidas por um elo invisível que transcendera as joias e o dinheiro. E naquela manhã silenciosa, uma semente de transformação começava a germinar, pronta para florescer nas próximas páginas dessa história. Naquela manhã, o relógio marcava pouco mais de 8 horas quando Arthur entrou na cozinha. O sol de primavera filtrava-se pelas cortinas, lançando um brilho dourado sobre o piso de mármore reluzente. O silêncio da casa parecia incomum, quase pesado. Ele seguiu o som suave de passos pelo corredor, até que viu Clara, sua filha de 10 anos, ajoelhada perto da grande mesa de jantar. Suas mãos delicadas seguravam um pequeno saquinho de veludo vermelho, de onde retirava uma pulseira de ouro reluzente, seguida por um colar e, finalmente, um par de brincos que ele reconhecia imediatamente, as joias que havia dado à esposa anos atrás. No entanto, o que mais chamou a atenção de Arthur não foram os objetos preciosos em si, mas a figura ao lado de Clara. Era Marisa, a faxineira da casa. A mulher, de mãos calejadas e olhar tímido, estava ajoelhada junto à menina, recebendo os adereços com uma gratidão quase invisível, um sorriso contido que falava mais do que palavras poderiam expressar. Arthur sentiu o peito apertar, uma mistura de perplexidade e um toque de indignação surgiu inesperadamente. Ele se aproximou devagar, tentando não assustar as duas. Clara, o que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. A menina ergueu os olhos, arregalados, e por um instante pareceu perdida entre a surpresa e a culpa. Então, com uma voz baixa, quase um sussurro, ela respondeu: Papai, eu só queria ajudar a tia Marisa, ela sempre cuida da casa, mas eu sei que nem tudo é fácil para ela. Arthur sentou-se na cadeira mais próxima, gesticulando para que a menina fizesse o mesmo. Ele precisava entender, precisava enxergar além daquela cena que lhe soava tão estranha. Clara, por que você está dando minhas joias para Marisa? Isso não é seu para dar. A reprovação mal disfarçada deu lugar a um tom de cuidado, tentando não ferir a filha. Ela respirou fundo e, com a expressão se tornando ainda mais séria, explicou:
Eu descobri que a tia Marisa está doente, papai. Ela tem uma doença que deixa ela muito cansada e com muita dor. E ela não falou para você porque não queria incomodar. Eu queria dar algo para que ela pudesse usar e se sentir melhor, mais bonita. Ela merece, sabe? Ela merece. Arthur sentiu um nó em sua garganta apertar. Aquele gesto simples, apesar de parecer imprudente, carregava um peso de empatia que ele nunca havia imaginado encontrar na filha tão jovem. Ele olhou para Marisa, que baixava os olhos, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. "Por que você não me contou?" perguntou Arthur, a voz embargada. Marisa limpou o rosto com a manga do avental e, em um fio de voz, respondeu: "Eu não queria que o senhor se preocupasse. E também, eu tenho vergonha. Sempre me esforcei para manter a casa impecável, mas a doença tem dificultado tudo. Eu não queria parecer fraca." Arthur se levantou, caminhou até a janela e olhou para o jardim, onde o brilho das flores parecia agora um contraste com a tristeza que sentia. Aquele momento mudaria tudo. Ele se virou lentamente para as duas e disse: "Clara, você tem um coração enorme. E Marisa, ninguém vai mais passar por isso sozinho. Eu prometo." A promessa pairou no ar, carregada de uma nova compreensão, de um compromisso silencioso, mas firme. Era o início de uma virada que ninguém poderia prever. Mas o que Arthur ainda não sabia era que aquela doença guardava segredos que iriam abalar não apenas a rotina da mansão, mas toda a estrutura que ele acreditava ser inabalável. O próximo passo seria enfrentar o desconhecido, e, para isso, ele teria que se preparar para o que estava por vir. Naquela manhã, o sol mal começava a espreitar pelas frestas das cortinas douradas quando Augusto, ainda no seu terno impecável, desceu as escadas da mansão com um olhar diferente. Algo no ar parecia estranho, quase como se a casa estivesse segurando o fôlego, esperando por uma revelação que ele ainda não compreendia. Ele caminhava lentamente pelo corredor principal, quando, ao passar pela sala de estar, ouviu um murmúrio baixo. Parou, curioso, e espiou por trás da porta entreaberta. Lá estava Clara, sua filha de 10 anos, sentada no chão, o rosto pálido iluminado apenas pela luz fraca que entrava pela janela. Ela segurava um pequeno estojo de veludo vermelho, de onde retirava delicadamente algumas joias, correntinhas finas, um anel com uma pedra azul e um par de brincos que Augusto reconhecia como sendo seus. Ao lado dela, a senhora Luísa, a faxineira da casa, observava com um sorriso gentil e os olhos marejados. Clara passou as joias para Luísa, quase em segredo, como se aquele ato carregasse um peso imenso. Augusto sentiu uma mistura de surpresa e preocupação crescendo dentro de si. Sem fazer barulho, entrou na sala. "Clara", sua voz saiu mais suave do que ele imaginava. A menina se virou rapidamente, os olhos arregalados, como se tivesse sido pega em flagrante. Luísa também se levantou depressa, ajeitando o avental. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de perguntas não feitas. Augusto engoliu a vontade de perguntar de imediato. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas queria ouvir de sua filha antes de tirar conclusões precipitadas. "Pai", Clara começou, a voz trêmula, "eu sei que essas joias são suas e da mamãe, mas eu precisava dar para Luísa." Os olhos de Augusto se arregalaram, e ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. "Por quê, querida?" perguntou, tentando esconder a apreensão. Clara olhou para Luísa, que assentiu, incentivando a menina a continuar. "A senhora Luísa me ajudou." Clara respirou fundo. "Ela tem cuidado de mim quando eu fico doente. Eu fico muito triste quando não posso brincar ou sair, e ela fica comigo, lendo histórias, fazendo chá quentinho e me fazendo companhia. Eu vi que ela precisava de ajuda. Minha mãe disse que algumas coisas valiosas podem ajudar outras pessoas. Então eu quis dar um pouco do que é precioso para mim." Augusto ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que acabará de ouvir. A atitude da filha não era apenas um gesto ingênuo, havia uma profundidade ali que ele nunca tinha percebido. A generosidade silenciosa de Clara, mesmo em meio ao próprio sofrimento, o tocava profundamente. Luísa, por sua vez, limpou os olhos com a ponta do avental, um gesto que Augusto percebeu ser de gratidão e, talvez, de alívio. "Senhor Augusto", disse a mulher,
com uma voz embargada: eu nunca imaginei que a pequena Clara faria algo assim. Eu só faço o meu trabalho, mas o carinho dela tem sido meu maior consolo. Essas joias, eu não mereço, mas aceito com todo o coração. Augusto se levantou, pegou as joias das mãos de Luísa e as guardou cuidadosamente na caixa. Depois, olhou para Clara, com um sorriso terno. Você tem um coração enorme, minha filha. Mas joias não são a única forma de ajudar. Eu quero que você saiba que, a partir de hoje, vamos encontrar uma maneira melhor de cuidar de quem realmente precisa, disse, sentindo uma vontade nova de fazer diferente. Clara sorriu, os olhos brilhando pela primeira vez em dias, e Luísa sorriu com uma mistura de alívio e esperança. Augusto se sentou novamente. Por um instante, a casa inteira pareceu respirar com ele. Aquele gesto simples, escondido entre joias e silêncios, tinha revelado algo muito maior: a importância do cuidado, da empatia e do amor que, por vezes, se manifesta de maneiras inesperadas. Ele sabia que precisava agir, não só para Clara, não só para Luísa, mas para todos que viviam na sombra daquela fortuna silenciosa. No entanto, antes que pudesse pensar no que fazer, um toque no celular interrompeu aquela paz momentânea. Augusto olhou para a tela e seu rosto mudou. Uma mensagem anônima acabará de chegar, com uma informação que prometia mudar tudo mais uma vez. Aquela noite, a mansão estava envolta em um silêncio quase sobrenatural. Marcos, sentado em seu escritório, não conseguia tirar da cabeça a imagem da filha, Clara, entregando suas joias para a faxineira, Dona Marlene. Cada detalhe daquela cena insistia em martelar em sua mente, o tremor nas mãos de Clara, o olhar hesitante, quase de súplica. Algo ali não fazia sentido, e ele sabia que precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a infiltrar seus primeiros raios pelas cortinas pesadas da casa, Marcos decidiu agir com cautela. Chamou Clara para tomar café na cozinha, um lugar onde eles raramente se encontravam sem pressa ou distração. Ela entrou, ainda com o rosto pálido e um brilho estranho nos olhos, como se carregasse um segredo que pesava demais para seu jovem coração. Marcos, tentando disfarçar a preocupação, perguntou suavemente: Clara, você está bem? Ontem, vi algo que me deixou preocupado. Por que você deu suas joias para Dona Marlene? Clara hesitou por um instante, encarando o prato vazio à sua frente. Depois, baixou o olhar e, com uma voz quase inaudível, começou a falar. Pai, é difícil explicar, mas, por favor, me escute até o fim. Marcos assentiu, incentivando-a a continuar. Dona Marlene tem um filho pequeno, que está muito doente. Ela não pode pagar o tratamento que ele precisa. Eu descobri isso quando a vi chorando na cozinha outro dia. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Então, pensei que se eu desse minhas joias para ela vender, ela poderia usar o dinheiro para salvar o filho. Marcos sentiu um nó na garganta. A filha, que sempre foi tão protegida e, para muitos, até um pouco distante da realidade, tinha um coração enorme. Ele nunca imaginara que, por trás daquela fachada fria e impecável, havia uma menina capaz de um amor tão puro e desesperado. Clara, disse ele, tomando sua mão, você não precisa fazer isso sozinha. Eu vou falar com Dona Marlene. Vamos cuidar disso juntos. Clara finalmente sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Foi nesse momento que a porta se abriu, e Dona Marlene entrou na cozinha, trazendo consigo uma aura de dignidade misturada com cansaço. Marcos chamou-a para sentar-se, com uma voz firme, perguntou: Dona Marlene, sua situação é tão grave assim? Ela engoliu em seco, os olhos marejados, e contou a história que ninguém na casa conhecia. Seu filho, Rafael, fora diagnosticado com uma doença rara, e o tratamento era caro e doloroso. Ela tinha tentado tudo, empréstimos, ajuda do governo, mas nada era suficiente. E, por mais que trabalhasse duro, a esperança começava a se esvair. Marcos sentiu que algo maior estava acontecendo ali. Não era apenas um problema financeiro, era uma batalha contra o tempo e contra o desespero. Ele prometeu a Dona Marlene que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar. Nos dias seguintes, a mansão se transformou.
Clara e Dona Marlene passaram a conversar mais, compartilhar histórias e até rir juntas. Marcos, por sua vez, usou sua influência para conseguir o melhor tratamento para Rafael, encontrando especialistas e recursos que poucos conheciam. A relação entre eles ganhou uma nova dimensão, e a casa que antes parecia fria e impessoal, aos poucos se encheu de um calor que nem o dinheiro de Marcos poderia comprar. Mas, mesmo com toda essa mudança, havia ainda uma sombra pairando sobre o coração de Marcos. Ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, não apenas pela saúde de Rafael, mas por um segredo que, se revelado, poderia abalar para sempre os alicerces daquela família tão complexa. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Marcos revisava documentos antigos no escritório. Entre fotos amareladas e cartas quase ilegíveis, um envelope sem remetente chamou sua atenção. Ele hesitou, mas a curiosidade foi maior. Ao abrir, encontrou uma carta que, em poucas linhas, prometia mudar tudo o que ele acreditava sobre sua própria história. E, com o coração acelerado, ele leu: "Nem sempre o que parece é o que é. O passado tem olhos que vigiam e segredos que não querem ser revelados. Cuidado, Marcos." A sombra do mistério se fechava novamente sobre a mansão, deixando no ar uma pergunta que ninguém ainda ousava responder: qual era, afinal, a verdadeira origem daquele segredo? Naquela tarde abafada, o sol insistia em entrar pelas janelas da mansão com uma intensidade quase impiedosa. O ar pesado carregava um misto de tensão e expectativa, como se a casa inteira soubesse que algo estava prestes a se revelar. Henrique, o milionário que até então parecia controlar cada aspecto de sua vida com precisão cirúrgica, sentou-se no sofá da sala principal, os olhos fixos no relógio de parede que marcava as horas com um tic-tac que parecia ecoar em sua cabeça. Ele não conseguia tirar da mente a imagem da filha, Clara, entregando aquelas joias reluzentes para a faxineira, Dona Marlene. O choque inicial deu lugar a uma inquietação profunda, um nó no estômago que o impedia de simplesmente ignorar o que tinha visto. Henrique sabia que precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo temia a resposta. Marlene, uma mulher de semblante tranquilo e olhos que transpareciam uma bondade rara, estava limpando o salão de entrada quando Henrique a chamou com um tom mais suave do que de costume. "Marlene, podemos conversar um instante?" perguntou ele, tentando disfarçar a curiosidade misturada com preocupação. A faxineira parou o que estava fazendo e sorriu de forma gentil. "Claro, Senhor Henrique. O que deseja?" Henrique respirou fundo e, com voz firme, perguntou: "Você sabe por que a Clara me entregou essas joias para você?" Marlene hesitou por um breve momento, e depois respondeu com uma sinceridade que parecia pesar em sua voz: "Senhor, a senhora Clara não queria que o senhor soubesse ainda, mas ela me pediu para guardar essas joias para ela. Ela tem um motivo muito especial para isso." Intrigado, Henrique insistiu: "E qual seria esse motivo? Por que ela não me contou pessoalmente?" Marlene ajeitou o lenço na cabeça e olhou para o chão, como se buscasse coragem para revelar algo muito íntimo. "A Clara está doente, senhor. Não fisicamente, mas ela sofre com algo que poucos entendem. Ela queria se proteger de algo que a assombra e achou que, guardando essas joias comigo, estaria segura." Henrique sentiu o coração acelerar. Doença? Algo oculto? Ele sempre percebeu que Clara tinha um jeito reservado, quase como se carregasse um segredo, mas nunca imaginou que fosse algo tão sério. Que tipo de doença? Por que ela não me contou? Marlene respirou fundo, e continuou: "A Clara luta contra a depressão, senhor. Ela sente uma tristeza profunda que às vezes a paralisa. Essas joias são mais do que simples objetos para ela, são símbolos de esperança, lembranças de momentos bons que ela não quer esquecer. Ao me entregar, ela confiou em mim para cuidar delas e para estar ao seu lado quando ela mais precisasse." Henrique ficou em silêncio. A revelação o atingiu como uma onda inesperada, quebrando a muralha que ele havia construído ao redor da filha. Ele sempre viu Clara como alguém forte e independente, mas agora compreendia o verdadeiro peso que ela carregava. Determinando-se a mudar aquela realidade, ele se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim que parecia tão calmo, mas que escondia tantas histórias. "E você? Como tem ajudado a Clara?"
Marlene sorriu, com um brilho nos olhos. Eu tento estar presente, senhor. Às vezes, só ouvir é o que ela mais precisa. Ela me pediu para ser uma espécie de guardiã das suas memórias e da sua esperança. Henrique sentiu uma mistura de gratidão e arrependimento. Quantas vezes ele estivera tão ocupado com seus negócios que não percebeu o sofrimento da própria filha? Aquele momento foi como uma virada silenciosa, uma chance de redenção. Quando Clara finalmente apareceu na sala, Henrique a chamou com um gesto carinhoso. Ela entrou hesitante, mas ao olhar para o pai, viu nos olhos dele uma compreensão que nunca tinha sentido antes. Sem dizer uma palavra, aproximou-se, sentou-se ao lado dele, e permitiu que o silêncio entre os três falasse mais do que qualquer explicação. Naquele instante, Henrique entendeu que a verdadeira riqueza não estava nas joias que tanto valorizava, mas na confiança e no amor que ele poderia reconstruir com Clara. Uma jornada difícil ainda os aguardava, mas agora não precisariam enfrentá-la sozinhos. Enquanto o dia começava a ceder lugar à noite, uma sensação de esperança tomou conta da casa. Henrique sabia que o caminho para a cura seria longo, mas pela primeira vez sentia que estavam prontos para percorrê-lo juntos. E assim, em meio à penumbra que se instalava na mansão, uma nova história começava a ser escrita, uma história onde segredos eram revelados, medos confrontados, e onde o verdadeiro valor das joias da vida finalmente começava a brilhar. Mas o que mais Henrique descobriria sobre o passado de Clara? E qual outro segredo ela guardava, além daquela tristeza silenciosa? As respostas estavam prestes a surgir, desafiando tudo que ele acreditava. O homem permaneceu parado na porta da sala, o coração apertado, observando sua filha com os olhos marejados, entregando delicadamente uma pequena caixa de veludo para a faxineira. Ele queria entender, precisava entender o que estava acontecendo, porque aquela jovem, que sempre teve tudo ao seu alcance, escolhia dar suas joias, peças que ele mesmo havia escolhido, para alguém que, aos olhos do mundo, não possuía nada. A cena parecia um enigma, uma história que ele ainda não conhecia. Com passos lentos, ele se aproximou, a voz embargada, mas firme ao mesmo tempo. Por que você está fazendo isso? A menina ergueu o olhar, e um brilho tênue, porém sincero, tomou conta de sua expressão. Pai, não é sobre o valor das joias. É sobre o valor que elas têm para mim e para a senhora Maria. Maria, a faxineira, ficou estática, surpresa com a interrupção, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas antes que pudesse falar, a filha continuou, com uma serenidade que parecia superar a própria idade. Essas joias me lembram você, das histórias que contou sobre sua mãe, sobre suas lutas. São heranças que carregam mais do que ouro e pedras, carregam memórias e esperança. O milionário sentiu a voz falhar. Ele lembrava agora das conversas que Maria tinha, discretamente, com sua filha, das histórias que partilhava sobre a vida, o sofrimento e a coragem para seguir em frente. Maria, apesar da distância social que os separava, era uma ponte para um mundo que ele nunca soube que existia tão perto. Naquele momento, as peças começaram a se encaixar. A filha, mesmo com sua doença silenciosa, buscava dar sentido à sua existência, compartilhando pouco que tinha de mais precioso para que Maria pudesse sentir-se valorizada, para que o sofrimento que ambas enfrentavam, de maneiras diferentes, pudesse encontrar um ponto de luz. Ele ajoelhou-se diante das duas, segurando as mãos de ambas com ternura. Eu nunca percebi o quanto vocês precisavam uma da outra. Eu sempre pensei que poderia proteger minha filha apenas com dinheiro, mas vejo agora que o que ela precisa é de amor, compreensão e companheirismo. Maria sorriu, e a filha, pela primeira vez em semanas, esboçou um sorriso genuíno. Ali, naquela sala modesta, havia mais riqueza do que em qualquer cofre ou galeria de arte que ele pudesse possuir. Nos dias seguintes, o milionário mudou sua postura. Procurou entender melhor a filha, os desafios que ela enfrentava não apenas na saúde, mas no coração. Ele também começou a valorizar Maria, não como uma funcionária, mas como alguém que, silenciosamente, havia sido uma luz na escuridão. Contratou profissionais para o tratamento da filha, mas nunca deixou que o contato com Maria se perdesse. Aquelas joias, que ele havia visto quase como símbolos de status, tornaram-se símbolos de algo maior, conexão humana, empatia e amor. E a doença da filha, que antes parecia um fardo solitário,
começou a ser enfrentada com a força que só o afeto verdadeiro pode dar. Maria passou a estar presente em consultas, em momentos difíceis, e a menina, com o apoio das duas pessoas que mais amava, encontrou forças para lutar. O milionário, por sua vez, aprendeu que não há riqueza maior do que compreender o que realmente importa. Que a verdadeira herança não está no que deixamos de bens materiais, mas no que semeamos de amor e solidariedade. Enquanto a luz do entardecer entrava pela janela, iluminando a pequena sala, o homem sentiu uma paz que jamais conhecera. Ele sabia que, ali, naquela simplicidade, havia encontrado a verdadeira essência da vida. E você, já parou para pensar quais tesouros você pode estar ignorando ao seu redor? Às vezes, a maior riqueza está nas pequenas ações, nos gestos silenciosos e no carinho inesperado. Se essa história tocou você, conte para nós de onde está assistindo. Sua presença ajuda a construir uma comunidade onde podemos compartilhar histórias que inspiram e transformam. Se inscreva para acompanhar outras narrativas que revelam segredos e lições escondidas nas entrelinhas da vida. E não deixe de compartilhar com alguém que possa encontrar aqui uma razão para acreditar que a esperança e o amor sempre encontram um caminho. Afinal, a verdadeira riqueza está em dividir o que temos de melhor.